Gente, esse babado o do avistamento do Mark Leão que saiu. Fiquei chocada, porque foi um dos melhores avistamentos gravados, assim, em tempo real, com tudo, gente, com emoção, com susto, com emoção de alegria de estar ali, de ao mesmo tempo um medo horroroso. Mas, gente, quem já teve um avistamento sabe qual é a sensação que dá. O meu primeiro avistamento, gente, eu senti a mesma sensação de ver, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, amor. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E no finalzinho do vídeo que eu falo sobre um avistamento, eu também coloco lá no finalzinho do vídeo, né, a minha reação, o meu avistamento, que não dá para enxergar muito bem, porque na época eu vim em 2000 no Réveillon ali de 2020 para 2021. E meu celular não era um dos melhores, né? Agora eu tô com iPhone e tudo mais. Mas antigamente tinha um Motorola, o One Fusion. Ele não era muito bom assim. Ele era bom em certo nível, mas não para captar zoom e nem de noite. Mas, gente, ver pessoalmente é diferente, é muito incrível. A sensação é diferente. A gente fica com um negócio assim, surreal. E aos nossos olhos, cara, é muito. A gente sabe o que que é um avião, o que que pode. Hoje em dia a gente pode até confundir com um drone ali, outra coisa, mas ainda assim, gente, é, a gente tem que prestar muita atenção no nosso sentir, sabe? Quando eu tive esse avistamento, a primeira coisa que eu vi, eu falei, cara, isso aqui não é normal o que tá passando aqui. No caso, no meu avistamento, o que eu vi foi uma frota de vários OVNIs passando ali. Tinha parte dos fogos, foi no Réveillon, então tinha os fogos assim embaixo, né? Numa altura específica. E mais para cima tinha várias luzinhas passando em direção assim. E naquele dia eu falei, cara, isso aqui não é normal, não é Starlink. Na época não tinha, ninguém falava de drone, nada. E naquela época, quando a gente viu, né, na época eu tava com esse ex-namorado, cara, eu fiquei incrédula com o que eu tava enxergando, né? Tinha uns que piscavam, alguns passavam reto, uns estavam mais rápido, uns estavam no mesmo ritmo, uns paravam, voltava, e depois de um saiam de dentro. É loucura, cara. E a sensação de você ver um negócio assim que você nunca viu em toda a sua vida, só em filme de ficção e tudo mais, é um bagulho assim surreal, é muito incrível. E, gente, quem tem avistamento sabe que isso muda a nossa vida, né? Nossa visão de vida cai muitos paradigmas do que a gente acreditou na nossa vida inteira, daquilo que o sistema colocou pra gente, do que é real, né, pra gente acreditar e pra gente consumir, reforçando cada vez mais. Quando a gente vê algo assim, cara, cai por terra muita coisa, né? Então, esse vídeo, esses stories, essa sequência de stories que o Mark fez lá no, no Instagram dele, né, em tempo real. O que mais me chocou foi o som, cara. O som é muito específico de algo que a gente nunca ouviu, né? Nunca viu bicho fazendo esse som, ser humano, equipamento eletrônico. É algo muito específico que dá pra perceber que parece como eu posso dizer? É uma comunicação, é como se fosse uma comunicação, né. Assim como os animais se comunicam com a gente, que tem um som específico, né, eu acredito muito que os extraterrestres, ele tem essa coisa da telepatia, né, pra gente se comunicar, pelo menos algumas experiências espirituais que eu já tive, né, essa coisa da telepatia é muito específico, né, e muitas pessoas que já relataram que tiveram contato assim, falam de você enxergar, mas você não vê a boca se mexer, e você tem esse contato telepático, né, mas eu acredito muito, gente, a minha visão sobre o que aconteceu, né, ainda mais por Mark por ele ser um cara, um influencer, né, que no final, ele teve todo esse alcance, ele teve muitos seguidores, muito, enfim, o vídeo dele viralizou assim de forma incrível. Eu acredito muito que em relação à espiritualidade, né, tudo que tá sendo movimentado para cada vez mais ter esse tipo de aparição, eu acredito que foi muito proposital, né, justamente para por ser um lugar de internet onde a gente consegue fazer as coisas basicamente ao vivo, né, ele colocar uns stories em tempo real do que está acontecendo, eh, eu acredito que foi uma coisa muito proposital, né, inclusive a questão do som, né, esse som muito específico, eu acredito que foi muito proposital para justamente para despertar essa curiosidade, meu, isso aqui a gente nunca ouviu, né, para ter essa coisa de, meu, o que que é isso? A gente nunca ouviu isso, né. Então, eu acredito muito que esse avistamento dele foi algo um avistamento extraterrestre, com certeza, gente, para mim, eu, Alessandra, não tenho dúvida, e eu fico muito assim, eu fico boba, fico besta de ver que ainda tem pessoas que duvidam, cara.
Pra mim, assim, tá tudo bem você não acreditar que existe, que a gente é maluco e tudo mais, tá tudo certo. Mas só que, cara, pra mim, eu acho que nos dias de hoje, com tanto avistamento, com tanta gente postando sobre avistamento em rede social, a gente ainda encontrar com gente intolerante na internet, que fala de que, sabe, com ameaça, com deboche, com não sei o quê. Ai, gente, isso é tão anos 2000, assim, quando a gente tinha uns bullying zoado. Eu acho isso muito estranho, muito escroto, sabe. E se você não acredita, tudo bem, sabe, mas eu acho que é sempre muito bom que quando acontece esses eventos assim, a gente tem internamente esse questionamento, né: "O que que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Qual que é o propósito da gente estar aqui? Será que a gente tá sozinho?". Tem que questionar, isso que é importante, né, não você olhar as coisas e já ter um posicionamento que você se fecha, né, e você não tá aberto para outras possibilidades, gente, porque não é possível, né, um universo imenso, uma galáxia imensa e a gente tá aqui só nós, né, só os seres humanos aqui, né. A gente não conhece nada, nada, a gente não conhece nem o nosso planeta, não conhece nada, né. Imagina o que tem no fundo do mar, imagina o que tem, enfim, a gente não conhece nada, mas é sempre eu acho muito da hora, muito interessante que a gente, tem esse questionamento dentro da gente, né, será que a gente tá sozinho? Né, deixa o coração aberto pra gente e não se fecha, porque quando que de repente se acontecer alguma coisa de você ver, ter um contato, assim, muita gente pode entrar em muita loucura, muito pânico, colapso, sei lá. É sempre muito bom que a gente se mantenha aberto para as infinitas possibilidades desse universo, sabe. Não se bloqueie a receber informações, porque eu acredito que a gente vai ter cada vez mais, avistamentos como esse, e ainda mais pela agenda, né, universal das coisas que estão acontecendo aí, vai ficar cada vez mais comum, né, tanto na mídia aí dos Estados Unidos soltando informação e tudo mais. Então é sempre bom que a gente se mantenha ali. Vamos observar e vamos ficar com o coração aberto para entender as coisas e sentir as coisas, né, não ficar se limitando ou até mesmo, criticando as pessoas na internet, gente, isso é tão, sabe, a gente está numa era que o que deve prevalecer, gente, é o respeito. Eu acredito que, os extraterrestres, eles nunca se manifestaram antes, né, teve algumas coisas aí, avistamentos, assim, que ficaram muito isolados, muito ocultados aí pela mídia, pelo governo, justamente por conta da intolerância do homem, né. O ser humano é muito preconceituoso, né, o ser humano ele não vê algo diferente do padrão, né, e já critica, já quer cometer crimes, enfim. Imagina se a gente tiver contato tete a tete, assim, com alienígena, gente, né. Então, eu acho que eles estão amaciando a gente aos poucos para a gente começar a aceitar outras realidades, né, essa é a minha opinião, e não tô nem aí se alguém acha que isso é loucura, para mim não faz diferença nenhuma, eu acho que só quem vive é quem sabe e o que sente, né, a gente não tem que se importar com a opinião de ninguém, né, nesse sentido, não tem, até porque cada um vai ter o seu momento, né, para várias coisas, eh, mas eu acredito muito que a gente precisa estar com esse coração aberto, né, para observar, né, essas mudanças e que a gente respeite nosso próximo, cara. A gente não precisa concordar com ninguém, né, a gente não precisa concordar, até porque, somos diferentes, né, somos únicos e não seria legal se todo mundo fosse igual, né, gente, vamos pensar nesse sentido, né. Tô aqui confirmando o meu microfone. Não seria interessante se o mundo inteiro, todo mundo fosse igual. Imagina que merda, qual que é a graça de você interagir com uma pessoa igual a você? Nenhuma, não faz não faz sentido nenhum, né. O bom desse universo é que a gente possa, evoluir cada vez mais, né, em relação ao nosso próximo, com a gente mesmo, com certeza, né, óbvio. Mas, ouvir o que o outro tem a dizer e se colocar nesse questionamento, né, de que é uma possibilidade, você não precisa concordar, e se você também não concorda, não precisa ofender, porque isso diz muito mais sobre quem está falando, né, sobre a forma que você está falando sobre o outro. Não diz sobre o outro, né, o outro só te colocou um fato ali, uma coisa, uma verdade dele, né, mas o que você expõe aqui atacando o outro fala só sobre você, não fala sobre, né, a gente, né, que está aqui se expondo, que tem essa coragem de estar dar cara a tapa aqui na internet, né. Que é muito fácil as pessoas estarem do outro lado da telinha, assim, só, né, só coisando, mas no dia a dia, de repente, a pessoa não tem coragem nenhuma de nada, né. É muito fácil a gente ficar aqui do outro lado da tela e criticar o outro que está aqui expondo um mundo de um universo diferente, né. Mas, gente, são
verdade de cada pessoa e você tem a sua, né, não quer dizer que as outras pessoas vão concordar com você também, mas que você também tem o direito de você acreditar no que quiser, sabe, a gente tem que ter esse entendimento, né, essa diplomacia de: "Meu, somos todos diferentes, mas o que deve prevalecer é o respeito, né, o amor ao com o outro, não interessa o que a pessoa pensa, o grau de inteligência, de evolução que a pessoa tem, mas a partir do momento que você existe, você tem uma verdade, tem a sua vivência, as suas histórias, você merece respeito e o próximo merece respeito também. E seria muito bom que a gente pudesse viver num universo onde as diferenças elas são respeitadas, né? Não interessa o que eu acho ou não. Se você existe, você quer viver uma verdade, né? Desde que não seja nenhum crime do que a gente já sabe, do básico, né, gente? Eu te respeito e seria muito bom que todos pensassem assim, porque não existe uma verdade absoluta, gente. Não existe. E a gente que está aqui em rede social, internet, né, que a gente se expressa, a gente coloca a nossa verdade, a nossa opinião, os nossos estudos, enfim, a nossa vivência. A gente não quer que você acredite em nada, mas que você ouça e se faz sentido para você. Você pode pegar essa informação e você questionar e você pesquisar outras coisas, colocar em xeque outras coisas, mas isso não te dá o direito de você de tirar o direito do outro também de se expressar, né? De ser, sabe? E essa onda de ódio, né? Essa onda de ódio que a gente vê com a internet, por conta do anonimato, por conta da internet, assim, que você fica ali na tela, esse anonimato dá muita. Parece que é terra sem lei, né? Mas não é assim que funciona, gente. Não é que a gente possa viver num mundo onde as verdades, as vivências, elas são respeitadas, né? Não interessa o que eu acho sobre o outro, mas se fizer sentido para mim, eu vou acolher e vou questionar e vou pesquisar mais, e assim vai abrir no meu universo também. E que a gente tenha mais esse entendimento, sabe? De ouvir e de questionar e de você viver sua vida, não ficar nessa energia atacando, desrespeitando as pessoas. A gente, isso é tão primitivo que, ai, misericórdia. Mas enfim, gente, esse é o babado da semana. Esse é o babado desses dias. Da semana mal começou já com esse babadão assim muito louco. E eu fiquei muito eufórica também de ver algo tão assim, um registro tão incrível, tão nítido, tão com reações, com tal. Parece ter um trailer que inclusive vai lançar agora, né? O filme no dia D do Steven Spielberg, que vai falar sobre isso, né? E eu tô louca pra ver como é que vai ser e vamos acompanhando, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.